Aqui o pau quebra na casa de Moca, meu amigo. Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Desta feita, dentro do carro aqui, embaixo de uma árvore frondosa que fica perto de casa. Às vezes eu, meu filho, sempre colocamos debaixo de uma árvore. Faz muito calor aqui e colocamos aqui. Olha só, o que eu tenho para falar é muito importante o que eu tenho para falar, e muito interessante. Eu não estou no estúdio, talvez o áudio não seja aquele áudio do estúdio, porque eu estou com um pequeno microfone de lapela aqui, mas não tem a qualidade do microfone do estúdio, então não vai ser aquele áudio 100%, mas vai dar para você ouvir o que eu tenho para falar. Aqui também, porque tem muito barulho na rua aqui, pode contribuir. Olha só, eu estava conversando recentemente com um religioso fanático, eu converso muito com ele quando tenho tempo, e eu estava observando uma coisa que acho que todos os racionais observam, claro, quando conversam com pessoas religiosas, o quanto que um ser humano, ele, ao aceitar uma religião na vida ou uma crença mística de algo espiritual que não se tem certeza de nada, ele desativa muito mais de 80% do seu cérebro. Ele desativa mais de, presta atenção, desativa mais de 80% do seu cérebro. E mesmo os 20% que tem, ele não usa nem 10%. Porque o misticismo religioso apaga isso na mente do ser humano. Pura verdade. Eu estou dentro de um carro aqui que tem várias funções. Aqui tem várias funções. Mas se eu desativar essas funções, posso até andar com o carro, mas vai faltar muita coisa. A mesma coisa é um ser humano religioso. E tudo que fala é voltado ao misticismo de coisa invisível que não tem como provar. E você olha para a pessoa, você vê uma carência tão grande que a pessoa tem de se cuidar mais, sobreviver de uma forma mais em liberdade. Aí você vê que você está conversando com uma pessoa prisioneira mental. Que a maior prisão que existe na Terra para o ser humano é mental. É a chamada prisão sem grades. É isso mesmo. A pessoa está andando na rua ali, não tem grade, tem liberdade de andar na rua, vai num canto, vai em outro, mas mentalmente é uma pessoa presa. Porque em tudo a pessoa vê pecado, em tudo a pessoa vê erro, e começa também a ser uma juíza, essa pessoa, mentalmente falando e julgando todas as pessoas que não fazem o que ela faz, e assim sucessivamente. Eu conversando com esse cidadão, ele falou tantas besteiras, cara, que eu imaginei o quanto que eu tinha burrice na mente quando eu era religioso, que eu pensava da mesma forma. Não estou chamando todos os religiosos de burros. Eu vou explicar agora, porque teve um que fez uma pergunta para mim: Antônio, você acha que todo religioso é burro? Eu falei, já usei algumas expressões voltadas assim, desabafando, chateado, mas na minha opinião, uma burrice é um período. Não é porque a pessoa está cometendo uma burrice que a gente vai chamar a pessoa de burro. Quando eu falo burro, eu falo por hipótese, né? Eu estou até agredindo o animal. Mas usa isso para determinar uma pessoa que não sabe o que diz, fala coisa com coisa, pratica tudo o contrário daquilo que deveria praticar. E aí a linguagem é essa, uma pessoa burra. Mas depois a pessoa passa a mudar, melhorar, aí deixa de ser burra. Mas não é que a pessoa é burra
que é a expressão de identidade própria, não. Atitude. Quando eu falo burrice religiosa, eu falo de atitude religiosa. Eu tive burrice religiosa. Isso quer dizer que eu era burro, não. Nenhum religioso, nenhum ser humano é burro. Ele precisa usar o cérebro como tem que usar. A sua inteligência como tem que usar. Se ele não usar, ele vai cometer burrice até o último dia da vida dele. Porque ele vai ser uma pessoa totalmente presa e não vai conseguir usar o seu cérebro o que pode usar o tanto, porque ninguém consegue usar 100%. Mas aquele que tem uma porcentagem maior vira gênio. Há quem diga que celebridades todas são gênios. Há quem diga que pessoas famosas todas são gênios. Não. Tem pessoas famosas que ficam famosas por conta de um talento que tem, de um reconhecimento. Mas quando vai puxar pela mente, vai ouvir aquela pessoa numa entrevista, você vai ver o tanto que aquela pessoa usa uma burrice que aprendeu desde a infância só porque é famosa. Acho que eu tenho que achar que aquela pessoa está certa, que me fala no Deus que ela acredita. Porque meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. Eu estava assistindo já eu falo do religioso que eu estava conversando, uma coisa absurda que ele falou, uma burrice absurda que ele falou, e eu tentei alertar ele. Mas eu tenho que falar o que eu tenho que falar aqui, rapidinho. Eu estava assistindo uma entrevista do humorista, que é um humorista que faz muito sucesso no Brasil, de pegadinhas. Ele faz as pegadinhas na rua, né? O moreno lá que faz as pegadinhas. E que ele chama o Delício, eu sou o Delício, né? E eu dou muita risada às pegadinhas. Aquele cara é muito corajoso, muito corajoso. Só que quando ele estava numa entrevista, o cara falava um monte de coisa, como foi que ele conseguiu. Ele fez tanto sacrifício para conseguir ser visto. Não foi fácil. Ele queria ser visto. Aí ele disse que viu lá não sei se foi a Record, acho que foi a Record, foi Rede TV fazendo na rua lá uma filmagem de alguma coisa, e ele invadiu aquele ali, que ele disse, agora é minha vez, agora é minha vez. E ele fez o possível para ele chegar onde ele chegou, né? Que é o famoso Toninho Tornado. Mas, ao mesmo tempo, o cara deixa escapar uma burrice religiosa. Não, é Deus, cara. É Deus, mano. Foi Deus, naquele momento Deus disse, vai. Deus falou, vai. E eu fui. E quando Deus fala, e quando aquele lá de cima fala, cara, a gente tem que entender. Tem a hora, tá? Ele é um dos. Eu vi uma entrevista do outro humorista que imita o charlatão lá, o apóstolo charlatão, que é a imitação daquele apóstolo ali. Eu acho que o povo ri mesmo porque eles imitam em forma de humor e chegam a imitar bem. Mas eu acho que é um charlatão que nem merecia ser imitado. Eu digo isso, na minha opinião. O charlatão não merecia nem ser imitado. E o Pedro Manso imita ele. Pedro Manso, que é um grande humorista, imita Faustão. E o Pedro Manso, na sua entrevista, também começa a falar umas coisas interessantes, como ele lutou para chegar onde chegou. Aí vem Deus pelo meio. Cara, eita que pariu, Deus pelo meio. Ah, porque foi Deus, é Deus. E não é só ele não, vários. Então, isso não quer dizer que a pessoa é famosa, conseguiu vencer na vida por ter lutado, que é uma pessoa gênio, 100% inteligente. Não, porque quando pensa desta forma, é uma pessoa totalmente dependente de uma crença mística que não se tem nenhuma certeza. Não estou dizendo aqui que eu sou gênio, que eu sou o dono da verdade. Não, eu não estou dizendo aqui que eu sou mais inteligente do que os outros, não. Eu fui da mesma forma por 25 anos que o Pedro Manso, em questão de pensamento religioso, que o Toninho Tornado e vários artistas que estão aí fazendo sucesso por conta de ter sido reconhecido, ter corrido atrás, tem realmente um talento, nasceu com aquele talento, que isso não é dom, é um talento, uma coisa que você tem a mais e que você explora aquilo. Eu fui assim por 25 anos. Eu não vou dizer que eles são burros, eles usam ainda burrice na mente. Não estou dizendo que eles têm que ser ateus para eu dizer que são gênios. Não! Não, cara.
Eu tô dizendo que tem coisa que não traz sentido. O cara começa a falar o esforço que teve para chegar onde chegou. Não foi fácil. Atropelando um e outro, querendo chegar também. Atropelando, entre aspas, não querendo destruir a ninguém, mas querendo ser mais eficiente que outro. E sendo mais aplicado, conseguiu. Conseguiu. Mas quando entra o lado místico, foi Deus, como se Deus desse prioridade de ajudar a crescer ali. Como que diz não, o Antônio Galvão? Não vou ajudar não. Ah, vou ajudar aquele cara nada. É meu filho, mas é um filho que eu não faço nem questão. Ah, você que está aqui assistindo, que é ateu, que luta para sobreviver, mas não chegou no patamar desses caras, é como se Deus estivesse dizendo, ah, esse aí, nada, eu vou ajudar o de cá. Ah, eu vou ajudar esse a chegar. Eles não percebem isso, né? Então, a mente religiosa tem mais de 80% desativada. É por isso que eu digo, todo ser humano tem que estudar neurociência. Tem que estudar. Não é para fazer curso, para ser neurocientista, não. É pesquisar para você entender o comportamento mental. Porque quando você entende o comportamento mental, você começa a analisar as coisas de forma natural. Ah, como é bom ouvir o Miguel Nicoleles falar. Eu falo muito desse cara. Não é porque ele é ateu, não. Não é porque ele é ateu, não. Ele é ateu. Mas não é porque ele é ateu, não. Mas o cara, ele em 20, 30 minutos falando no podcast, o cara dá um show de racionalidade. Sem agredir a religião de ninguém, sem agredir a fé de ninguém, mas falando das realidades. Ele fala. Tem uma entrevista do Miguel Nicoleles no Space Today do Sérgio Sacani, que também é outro ateu, mas fala mais para o lado da astronomia, que você assistir aquela entrevista toda do Miguel Nicoleles, falando sobre neurociência, comportamento mental, tudo é criado pela própria mente humana, aqui no meio dos humanos. O cara dá um show, você fica cheio de racionalidade assistindo um cara daquele. E não só ele, tem vários caras aí que são bons no que falam. Aí você vê que eles falam a realidade do dia a dia. Mas uma pessoa religiosa, que tem uma influência religiosa, porque esses artistas aí dizem que são religiosos, mas não cumprem regras nenhuma de igreja, né? Se depender de regras de igreja para ganhar uma suposta salvação, não tem um que vai. Não tem um que vai. Mas eles dizem que acreditam, né? Tudo que eles conseguiram, aí muitas vezes o cara tá fazendo piada o tempo todo, às vezes uma piada racista, às vezes uma piada homofóbica, às vezes uma piada de mau gosto, divertindo às custas de outra pessoa que não conseguiu vencer. Que o que mais eles fazem piadas são de pobres que passam necessidades, não conseguiram estudar, eles fazem piadas disso. Ah, mas foi Deus que deu esse dom. Deus deu esse dom. A piada é legal, quando você faz a piada, todo mundo sabe que a piada é uma mentira, mas é engraçada. Eles não estão ali para difamar ninguém, é para trazer a graça e a alegria das pessoas, tudo bem. Mas essas coisas acontecem e a gente fica observando o quanto que a burrice continua. A burrice continua na mente religiosa. Não é que ele é burro, é que ele está usando a burrice até, quem sabe, um dia acordar como eu acordei e deixei de usar a burrice. Talvez você ache que o que eu estou usando agora é burrice, mas eu falo do dia a dia. Faltando religioso, é rapidinho, ele falou para mim uma coisa absurda. Ele disse para mim que nós, racionais, falamos que o diabo não existe. Assim como Deus não existe, o diabo não existe. Aí ele falou que a maior prova da existência do diabo é a mentira. Porque a mentira é uma maldade que foi criada pelo próprio diabo, que segundo ele a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E todos que cometem mentira vão para o inferno, se não se arrepender vão para o inferno, porque a mentira ela só existe no mundo dos humanos. Olha a besteira que o cara falou. Não conhece nada de biologia. Nada de biologia. Presta atenção. E que a mentira só acontece no mundo, no meio dos humanos. É por isso que isso prova que Satanás existe, ele falando. E que a gente não conhece nada sobre isso. E que eu podia pensar nisso. E por que você não pensa nisso? Você já viu
um animal mentindo. Quando ele disse isso, eu falei, moço, você acabou de falar para mim agora, você acabou de declarar para mim o quanto sua mente é desativada. Ou seja, várias áreas da sua mente são desativadas. Falei, você já pesquisou biologia? Não, eu pesquiso a palavra de Deus, essas coisas de ciência, letra não é comigo não. Então, dizer, né? Letra não é comigo meu, e você está contradizendo tua própria Bíblia. Porque tua própria Bíblia diz que teu Deus disse, errai o meu povo por não ter conhecimento. E o teu Deus que tu acredita, chamado Jesus, também disse, examinai as Escrituras. Ele não disse leia, examinar é uma coisa, ler é outra coisa. Então é o seguinte, você está contradizendo, mas ele disse, não, mas esse negócio de biologia, de isso, daquilo, não, o negócio é a Bíblia. Você vê que é uma prisão, né? Eles são cercados ali, só no conto do vigário. Aí eu falei, sim, você falou que não tem mentira no meio dos animais? Ou você nunca pesquisou sobre a camuflagem animal para se defender, para se alimentar? Vários animais usam uma camuflagem. Sabe o que significa a palavra mentira? Mentira é quando, em qualquer circunstância, de qualquer forma, alguém vivo forja uma verdade. Tenta enrustir uma verdade numa mentira para se defender, ou para se alimentar, ou para se dar bem com alguma coisa. Eu falei, você nunca estudou, nunca pesquisou que tem vários animais que forjam a verdade para se defender ou para se alimentar? Tem animal que se faz de morto. Eu assisti várias reportagens falando sobre isso. Se faz de morto. Você chega, você vira ele para lá, para cá, tá morto. É como se estivesse morto. Para se defender de você. Quando você menos espera, ele rapidamente, ó. E tem animal também que para pegar a presa dele, para se alimentar, ele também se faz de morto. Ele fica camuflado, quietinho ali. E aí a presa vai chegando, ele é predador. Ele quer pegar, ele quer se alimentar. Aí quando chega perto dele, aí ele se manifesta. Isso é detectado como um tipo de mentira. Claro que na cadeia alimentar do animal, muitos dizem, não há maldade, que eles querem se alimentar, eles não sabem o que é maldade e o que é bondade. Mas é um tipo de mentira. Toda camuflagem, ela é mentirosa. Tudo aquilo que se forja uma verdade é uma mentira. Então você vai dizer que a mentira existindo, isso prova a existência de um místico espiritual chamado Satanás, uma lenda que está dentro de outra lenda, a lenda Deus, a lenda Satanás, demônio, isso tudo foi inventado, tudo foi criado. O vilão e o mocinho, o mal e o bem, isso tudo foi inventado para controlar pessoas. Porque o ser humano vive de acreditar. É fácil enganar um ser humano. E aqui o Brasil é número 1 quase no mundo. O país a ser enganado com a quantidade de pessoas que tem no Brasil, pela quantidade, pelo território. Eu acho que hoje é número 1. Número 1. Se não me falha a memória, acho que é o maior país do mundo. Não é que é o maior país do mundo em território, em pessoas, não. Nada a ver. Falar de quantidade de pessoas, China, Índia, que são os países mais populosos. Eu estou falando o maior em questão de engano mental religioso. Que é fácil ser enganado. Quase 220 milhões de pessoas neste país. Quase 220 milhões de pessoas. Mais de 150 milhões são enganadas com religião. Muito mais, que até as crianças são enganadas com religião. Então vamos colocar aí. Mais de 180 milhões de pessoas são enganadas. Tem território aí que tem que ter 5, 6, 7, 8 países para chegar nessa quantidade de pessoas. 180 milhões. O Brasil com quase 120 milhões. Mas mais de 180 milhões de pessoas são enganadas com religião, inclusive crianças. Que estão pegando crianças, colocando em cima de tribuna para pregar
colocando criança para louvar um Deus inexistente. Eu acompanhei agora, eu já estou finalizando agora, eu acompanhei e estava numa confraternização com a minha família, e eu vendo as criancinhas ali brincando, em volta e meia, falando de Deus, disso e daquilo. Porque Deus, criança, filha de religioso e de religiosa. Eu fiquei pensando, realmente é difícil um país desse melhorar. Não melhora, não tem como. Então salve-se quem puder, salve-se quem puder. Burrice existe. Não estou dizendo que todo religioso é burro, não. Burrice existe. Mas você não é burro, você precisa deixar a burrice e ser uma pessoa totalmente racional. Esse vídeo foi um vídeo totalmente reflexivo. Espero que você tenha gostado. Agradeço pelo apoio, agradeço por tudo. E vamos que vamos, porque muitas coisas serão faladas aqui neste canal. E eu espero que eu possa ajudar mais pessoas ainda neste Brasil a pensar, porque quem pensa não fica em religião. Começou a pensar, não fica em religião. Pensar racionalmente. Não é pensar besteira, não. É pensar racionalmente. Um abraço, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.